Aqui começou a... Não, está gravando. Então agora você trabalha com Zoom, né? Zoom e som direto. Bom, então, já que está se pretendendo filmar aí, então a gente depois um dia eu faço com você, Dória, a primeira aula a gente pode fazer até para os garotos da iniciação científica e você filma. Bom, então eu estou chamando essa aula aqui, essa Langlash-Weinberg, que a gente basicamente vai estar estudando aqui as interações fracas do ponto de vista da teoria eletrofrática, né? Conforme foi formulada por essa Langlash-Weinberg. As interações fracas, então a gente tinha falado na aula passada, elas têm uma fenomenologia muito particular, né? No sentido de que as interações eletromagnéticas, elas são caracterizadas, né? Quando a gente fala da QED, da versão quântica, né? da eletromagnetismo, a constante que basicamente faz o papel de acoplamento, que no sistema de unidades naturais é a carga do elétron, a gente pode, né? A gente associa com a constante de estrutura fina, que é a constante adimensional, quer dizer, no sistema MKS, 4πε0, acortado C. Se a gente vai para o sistema natural, ε0 é 1 sobre 4π, aí dá o famoso E2 sobre H acortado C, que é 1 sobre 137. Esse valor aqui, medido na escala de energia, que é a escala de energia da ordem do MW, que é numa escala de energia na faixa de 10 a 2 GeV, a constante de acoplamento, a constante de estrutura fina, é 1 sobre 137. Se a gente pega aqui QCD, a constante de acoplamento da QCD, que é o chamado alpha strong, né, para fazer a diferença do alfa eletromagnético, ela é na faixa, nessa mesma região de energia, vamos colocar aqui, na faixa de energia dos 10 a 2 GeV também, ela é na faixa de 0,12. Então, são constantes de acoplamento nitidamente menores do que 1, que permite fazer constante de acoplamento, teoria de perturbação. Quando a gente vai para as interações fracas, né, não estou falando ainda da formulação de Langlash-Weinberg, não. Quando a gente fala ainda nas interações fracas, a Fermi, a constante de acoplamento que caracteriza as interações fracas, que é aquela constante de acoplamento chamada tipo de Fermi, né? Ela é na ordem de 0,11 vezes 10 a menos 5 GeVs a menos 2. Opa. 10 a menos 5, não, deixa eu botar da outra maneira, deixa eu botar. Eu ia botar 10 a menos 5, bota 1,11. 1 ponto, na verdade, 1,16, eu acho, vezes 10 a menos 5, GeVs a menos 2. O que é importante aqui, esse GeVs a menos 2. Então, a constante de acoplamento, ela tem unidade de energia negativa. Então, isso marca claramente que, do ponto de vista da teoria da renormalização, essa interação não deve ser descrita por uma teoria renormalizada. Mas a formulação de Fermi, quando eu coloco aqui o interactions na formulação de Fermi, a gente não está falando da teoria mais fundamental que pode descrever as interações fracas, que é a formulação de Langlash-Weinberg. Tá? Na formulação que o Enrico Fermi propôs, ele fazia basicamente a interação fraca, ela é feita por uma interação quártica de Fermi, que dá uma constante de acoplamento da faixa de 10 a menos 5 GeVs a menos 2. Tá? Então, portanto, algo não é normalizado. Então, essa não é a teoria mais fundamental, não é o que interessa para nós. Então, vamos ver que isso aqui pode ser obtido, a gente tem conhecimento disso aqui a partir de uma formulação mais fundamental que é a teoria de Langlash-Weinberg. Eu não estou entendendo o que você está falando aqui.
Por ser fraco, não é normalizado. Então, não estou falando que é por ser fraco, que é não renormalizado, estou falando que é não renormalizado por causa de uma constante de acoplamento com dimensão de energia negativa. Tá? Então, a constante de acoplamento não é adimensional, como é aqui e aqui. Tá? Aqui ela tem uma dimensão de energia negativa. Então, quem já sabe um pouco de teoria quântica de campos, né, já ouviu falar pelo menos do que é renormalizabilidade, que eu suponho que seja um pré-requisito mínimo aqui, a gente sabe que então isso aí dá uma interação não renormalizada. Daí, claro, a gente vai buscar se existe uma teoria mais fundamental. Na aula passada, quando nós fizemos a construção cronológica, nós mostramos como foi construída a teoria eletrofrágil de Salanglach-Schreiber, a partir da visão de Yang-Mills, que era justamente para buscar uma teoria mais interessante. A interação fraca é muito particular no sentido. Se vocês observarem o seguinte, a interação gravitacional, ela dá estado ligado. Planetas e Sol, né? As órbitas planetárias em torno das estrelas, né, no sistema solar, mostram que a interação gravitacional dá origem a estado ligado, numa escala astronômica. Não estou dizendo que existe um átomo de hidrogênio gravitacional. Estou dizendo que o graviton segura uma partícula para formar um átomo de hidrogênio gravitacional. Estou falando que nós temos sistemas ligados gravitacionais às custas da interação gravitacional. A interação eletromagnética também dá estado ligado, são os átomos. A interação forte também dá estado ligado, são os núcleos, né? Os prótons, os nêutrons, os hadrons em geral. Então as interações fortes também dão estados ligados, e a QCD, né, que é a teoria renormalizável, que cuida da interação entre quarks e gluons, ela mostra a presença de estados ligados, e tudo indica também a presença de glue balls. Pelo menos as teorias de Gate na rede, né, estudos não perturbativos mostram que a gente deva formar glue balls, estados ligados de gluons. As interações fracas são as únicas que não dão estado ligado. Ninguém conhece nenhum sistema físico que tenha estado ligado às custas de interação fraca. Então, ou seja, os hadrons não se ligam em quarks através da interação fraca. Nós não temos nenhum exemplo de interação fraca que seja suficiente para ligar partículas e formar estruturas mais completas. Então isso coloca também a interação fraca num pé de desigualdade, nesse nível de energia, nessas escalas de energia acessíveis, né? Coloca as interações fracas num patamar um pouco diferente, porque ela não tem, vamos dizer assim, força suficiente para poder formar estado ligado. Então ela é por isso até que ela é chamada de fraca. Se a gente pensar que a escala típica das interações fracas é na faixa de 10 a menos 16, 10 a menos 15, né? Que é a escala atômica, que é a escala nuclear, com Fermi, né? 10 a menos 15 a 10 a menos 17 metros. Nessa escala aqui, que é a escala das interações fracas, se a gente observar, se a gente olhar a constante de acoplamento eletromagnética nessa escala aqui, ela chega a ser 10.000 vezes mais intensa do que a constante de acoplamento fraco. Numa escala de aproximadamente 10 a menos 18 metros, as duas interações começam a ficar já equiparadas. Então a gente espera que, à medida que a gente vai diminuindo a faixa de distância, ou seja, vai aumentando a faixa de energia, as interações vão se equiparando. Por isso que a gente pode pensar apenas na teoria unificada, como formularam Salanglach-Schreiber. Mas a interação fraca, ela tem escalas muito diferentes, né? Por exemplo, o π0, né? Quando o π0 recai em 2 gamas, que é um decaimento de natureza puramente eletromagnética, esse decaimento aqui ele acontece numa faixa de 10 a menos 16 segundos. Os decaimentos fracos, eles são muito mais demorados. Eles acontecem numa faixa que pode chegar até 100 milhões de vezes superior, 10 a 8 vezes maiores. E tem decaimentos fracos na faixa de 10 a menos 8 segundos, e a gente tem um decaimento fraco extremamente demorado, que é o decaimento fraco do nêutron, né? O nêutron,
decaimento do neutro, que foi a origem de toda a interação fraca, segundo Enrico Fermi, né? Ele decai no próton, no elétron e no antineutrino do elétron numa faixa de 780 segundos. Portanto, que 13 minutos. É um decaimento muito demorado. O que será? Será que os decaimentos fracos são tão menos prováveis? Por que será que eles custam tanto mais tempo para acontecer? O que acontece com a interação eletromagnética e o que acontece com a interação fraca que dão decaimentos muito rápidos, né? Decaimentos na faixa de 10 a menos 16, 10 a menos 20. Na QCD, por exemplo, né, os tempos típicos de recomposição dos quarks chega a ser na faixa de 10 a menos 23 segundos. Então, quando, por exemplo, no LHC, próton se choca contra próton, libera quark. No Tevatron, né, próton antipróton se chocavam, liberavam quarks. Esses quarks se recombinam imediatamente que a gente tem após as colisões PT ou PP barra, eram novos hadrons, novos baros, novos mesos, e os tempos de recombinação típicos desses quarks, depois de liberados, é de 10 a menos 23 segundos. Quer dizer, desse plasma, né, de quarks e gluos que se forma nesses aceleradores de próton, altas energias, o tempo de recombinação, os quarks se liberam, sabe, o confinamento diz que os quarks não estão livres, mas eles se recombinam num tempo típico de 10 a menos 23 segundos. Então, são tempos muito curtos, porque são tempos de interação forte. Os tempos das interações fracas são muito mais dilatados. Então, as interações fracas, elas levam um tempo maior para ocorrer. Vamos dizer assim, o paradigma mais representativo disso é o decaimento do neutro, que dura 13 minutos. Na verdade, o decaimento do neutro não é o decaimento do neutro, é o decaimento do quark D, que está dentro do nêutron, que decai no quark U, liberando um elétron e um antineutrino no elétron. Na verdade, a gente sabe também que essa representação é uma representação já ultrapassada. Com a teoria eletrofraca, a gente se aproximou dessa fenomenologia, entendendo que o que acontece no decaimento fraco do nêutron é um vértice, uma corrente de quark, formada pelos quarks U e D. Essa corrente se acopla com um W-, a história hoje que a gente sabe contar, segundo o salão lá de Schleimer, é uma corrente de quarks que liberam, interagem com um W-, e esse W- depois ele se libera num elétron e um antineutrino. Então, a história está toda aqui. As interações fracas, elas não são interações mediadas por objetos de massa nula. Elas são mediadas por objetos bastante macios. A massa do W é da faixa de 80 GeV. E a massa dos zeros, a massa, vamos ver isso depois, né? Estou só dando a fenomenologia. A massa dos Ws é na faixa, na faixa de 10 a 80 GeV. E a massa do Z0 na faixa dos 91 GeV. Então, são objetos extremamente massivos. Ao passo que na QED, na QCD, né, na QED e na QCD, os objetos trocados são fótons e gluos, que têm massa nula. Então, um objeto que é trocado com massa nula, ele se forma sem problema, a energética é fácil. E aí os decaimentos são rápidos. Mas excitar um W para fazer um decaimento beta, para fazer um decaimento fraco, custa muita energia. Então, os decaimentos fracos, eles são menos espontâneos, né? Eles são mais demorados. Por quê? Porque eles requerem uma mediação com um objeto altamente massivo, que são os Ws e os Zs. Então, isso já coloca a gente, se a gente tivesse assim, essa ideia, vamos colocar assim, são coisas que passaram pela cabeça dos formuladores dessas teorias. A interação fraca, se eu estou buscando um esquema unificado, eu estou querendo buscar uma teoria única para descrever duas interações bastante distintas, que são a interação eletromagnética e a interação fraca. Escalas bastante distintas, escalas de tempo distintas,
escalas de espaços distintos. A interação eletromagnética ela é significativa na escala atômica, 10 a menos 10 metros, 1 ângstrom, 1 nanômetro. A interação fraca ela precisa de 5 ordens de grandeza menos para começar a ser sentida, que é a escala nuclear. E as constantes de acoplamento têm características muito diferentes. Então, e buscando, né, compreender por que os tempos das interações fracas são muito mais dilatadas, isso tudo leva, e também o alcance é muito mais curto, isso leva a ver que deve ter a mediação de um objeto massivo. Porque se tem um objeto massivo mediano, o decaimento, o alcance é curto. E se tem um objeto massivo mediano, esse processo ele deve ser um processo que tem menos espaço de fase. Portanto, ele demora mais a ter o decaimento. Então, isso dá para nós já uma ideia de como organizar uma teoria que possa unificar. A ideia, vamos dizer, na década de 60 era: se todas as interações elas conseguem se adequar a uma boa descrição, que é a descrição de Young-Mills, quer dizer, a primeira universalidade que a gente busca para as interações foi a universalidade das teorias de Young-Mills. Então a pergunta é: será que isso eu não posso dar um passo além e dizer elas são muito mais ligadas do que apenas serem descritas por uma teoria de Young-Mills? Porque o fato de ser Young-Mills ser bom para descrever a QED, para descrever a QCD, para descrever até a gravitação, né? Lembre-se que, como eu falei com você na aula passada, em 61 já tinha tido o trabalho do Kibble, em 56 teve o trabalho do Uchiyama, em 61 o trabalho do Kibble, em 65 o trabalho do Drescher, que já mostravam como a gente pode usar teorias de Young-Mills para formular a gravitação quântica, clássica e quântica. Então, todas as interações fundamentais parecem se adequar bem à formulação de Young-Mills. Então, isso mostra que elas, apesar de serem distintas, elas já têm um ponto em comum, que é a descrição de Young-Mills. E aí a pergunta é: será que elas, então, não estão mais próximas do que eu imagino? Será que não tem outras maneiras de unificar? O que poderia me levar a pensar, por exemplo, e fazer uma teoria unificada, por exemplo, das interações eletromagnéticas com fracas? Colocando assim, raciocínio mesmo, tipo brainstorm, né? Antes de começar a escrever coisas assim mais formais. Olha a fenomenologia. A gente está na década de 60 com praticamente 30 anos de fenomenologia das interações fracas. Esse decaimento, que é o paradigma das interações fracas, que é o decaimento fraco, que caracteriza muito o decaimento fraco, é a mudança de sabor. Elétron para o neutrino. Quark D para o quark U. Um quark D muda para um quark U. Isso caracteriza muito fortemente a interação eletromagnética. Se vocês observarem a Lagrangiana, todo mundo já sabe que QED é esse ponto. A QED é o campo do elétron cósmico, forma uma corrente e interage com o campo do fóton. Fazendo a decomposição de quiralidade, vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, a interação de Gauge, ela preserva a quiralidade, ela não muda a quiralidade. Esse objeto aqui é identicamente zero. Então a corrente de Gauge, ela preserva a quiralidade. Então ela preserva a quiralidade e preserva aqui também o sabor. Eu tenho um vértice onde tem o mesmo campo, elétron cósmico. Aqui não. Aqui, no setor de quarks, eu mudo do quark D para o quark U. E no setor de leptons, eu envolvo o elétron e o neutrino. Então a gente vê claramente aqui a formação de dois dubletes. Eu tenho um dublete do ponto de vista da matéria nuclear e um dublete do ponto de vista dos leptons. E com a mudança de sabor. Isso caracteriza bastante a interação fraca. Essa mudança de sabor, ela também indica uma mudança de carga. Esse objeto tem carga negativa. Esse objeto é neutro. Esse objeto tem carga 2/3. Esse objeto tem carga menos 1/3. Então, o processo de interação fraca, ele, nesse
exemplo, é claro, ele é feito por uma interação fraca com corrente carregada. Então, a própria corrente da interação fraca, né? Espero que vocês estejam seguindo aí a discussão, né? Isso aqui é uma interação fraca que acopla um setor leptônico com um setor de quarks, via W. Essa é a ideia. Mesmo se eu não soubesse a teoria de Salant-Glasheimer, eu já podia raciocinar nesses termos. Basta saber QED para raciocinar nesses termos. Então, a própria corrente fraca tem carga eletromagnética. Então, isso deve dizer, de alguma forma, que a interação fraca e a interação eletromagnética, elas não estão tão descoladas assim. Devo realmente, faz sentido eu buscar uma teoria unificada para as duas interações. Não é simplesmente um artifício teórico, né, ou um devaneio teórico de querer fazer mais uma teoria unificada. Tá? Porque às vezes, nessa discussão de unificação, de busca de dimensão, muitas vezes o leigo, né, quem está fora da área, imagina que seja mais um devaneio teórico. Tem sempre uma motivação física. Se a gente for olhar, for beber água na fonte, lá for ver os escritos originais do Salant, as ideias originais lá desse pessoal, a gente vê que havia já uma discussão física muito clara que apontava para a necessidade de unificação. Não digo a necessidade, mas pelo menos a conveniência. Que a gente está falando de uma interação cuja corrente já tem carga. Essa corrente aqui é uma corrente eletromagneticamente não neutra. Essa corrente aqui é uma corrente eletromagneticamente não neutra. A própria corrente eletromagnética é neutra. Na interação eletromagnética, o fóton é neutro. Então o fóton sempre se acopla com uma corrente neutra. Mas se a corrente fraca é carregada, a gente imagina que o agente dessa interação também deve ser carregado. Então a carga eletromagnética, ela está presente, a carga elétrica, ela está presente na essência da interação fraca. Então é difícil a gente desvincular o discurso da interação fraca da interação eletromagnética. Ponto 1. Ponto 2. Menos claro, mas também é um elemento bastante convincente. Aonde é que está a origem da massa? Em teorias físicas normais, né? A massa é um parâmetro. Bota a massa lá. Numa descrição mais fundamental, a gente deve buscar uma origem para a massa. Através da interação eletrofraca, toda a discussão central da teoria eletrofraca vai estar em cima da busca da geração de massa. Vamos buscar um mecanismo, que é claro, o mecanismo da quebra espontânea de simetria e o mecanismo de Higgs, para trazer a massa para todos os objetos. Nós vamos formular a teoria eletrofraca como todo mundo sem massa. Ninguém tem massa. A simetria máxima é essa, ninguém tem massa. A massa vai aparecer como resultado do mecanismo de Higgs. Todas as massas. Os quarks ganham massa, os leptons carregados ganham massa, os bósons vetoriais intermediários ganham massa, tudo graças ao mecanismo de Higgs. Sai a massa de uma vez por todas. Então a origem da massa está na interação fraca. Quem faz a massa é a partícula de Higgs. Quem traz a massa para todo mundo. Então é difícil, se o próprio elétron tem a sua massa, vamos ver isso aqui, se a própria massa do elétron é o resultado, nessa descrição mais fundamental, da constante de acoplamento de Yukawa pelo valor esperado no vácuo do campo de Higgs, e isso aqui é um fenômeno eminentemente fraco. O bóson de Higgs não tem interação nem eletromagnética, nem forte, nem eletromagnética, ele tem interação fraca. A origem da massa está na interação fraca. Então, se o próprio elétron, que é o objeto mais, vamos dizer, representativo da QED, né, que é o elétron, o pósitron e o fóton, a massa dele vem da interação fraca, porque ele tem interação fraca, ele tem a massa. Então, a interação eletromagnética não vai ficar sem saber desse fato. Porque se o elétron tivesse uma massa maior ou menor, as seções de choque da QED seriam diferentes. Então, a própria fenomenologia da QED, ela ressente, claro, o valor da massa do elétron. Mas o valor da massa do elétron vem da interação fraca. Então, não dá para desconectar esses dois discursos.
essas duas interações. Então, essa mais ou menos, eu diria que é a base física para a gente poder buscar a teoria de Salam-Schweinberg. Oi, boa tarde, tá bom? Para buscar a teoria de Salam-Schweinberg. Tá certo? Se alguém tiver mais algum comentário a fazer, Diz o seguinte, eu sei só Marx. Tá. Marx, ele botou DLT e ele teve uma carga processada. Então tem uma. Botou a corrente de deslocamento na lei de Faraday-Marx e conservou a carga. Agora tem uma carga da teoria. Não tem todo carga. Daí ele diz, bom, agora eu quero partir de Marx para a interação prática. Certo? Você diz, primeiro você vai ter que aparecer alguém com massa. Quer dizer, um agente com massa para poder responder pelo alcance da interação. Alguma coisa com massa, exatamente, para diminuir o alcance da interação. E segundo, eu vou ter que ter uma corrente carregada que faça isso ali. Quer dizer, o Marx é uma corrente neutra. Você tem que ter uma corrente carregada. Então, eu não estou partindo de nada. Estou partindo de Marx, me dizendo agora, de alguma maneira eu vou botar massa e de alguma maneira eu vou botar uma corrente carregada. Daí eu chego e começo a ver, agora eu começo a ver esses três elementos que você colocou, né? Minha constante de F, meu decaimento. Então eu começo a ver. E daí, isso aí você acha que esse é o caminho da unificação? Digamos, essa é a minha visão. O que eu estudei. Estou colocando, estou tentando, vamos dizer assim, vender um produto para vocês, né? Estou tentando vender a teoria eletrofrágil, né? Quer dizer, a bolsa de valores, que a gente gosta de brincar, na bolsa de valores das teorias físicas, eu estou querendo vender as ações de Salam-Schweinberg. Mas eu quero vender as ações dizendo, essa empresa ela é consolidada, ela tem fundamento, ela não vem assim, 3 clubes se reuniram, né? Salam-Schweinberg se reuniram, fizeram uma empresa, estão vendendo ações. Não, esses caras têm uma estrada para dizer que essa. Não estão hipotecando no futuro. Estão vendendo ações boas no presente. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Se eu estou querendo fazer uma teoria unificada, eu não quero dizer, não estou unificando 2 grupos, eu não quero fazer vamos dizer assim, uma coisa meramente teórica, vamos dizer, um efeito especial teórico de simetrias e mais campos e dupletes, tripletes. Não, eu quero dizer o seguinte, eu vejo que essas duas interações elas se comunicam de alguma maneira, apesar de no nosso mundo elas serem bastante distintas. Correntes carregadas, correntes neutras, alcances diferentes, tempos de decaimento diferentes, constantes de acoplamento, 5 ordens de grandeza diferentes. Mas aí está a questão da teoria. Mas ainda assim eu vejo que tem alguma coisa em comum. O que tem em comum? A carga elétrica, ela é quase que onipresente no discurso da interação frágil. O próprio intermediário, se é que existe algum, lá no meu trabalho do Leite Lopes, de 58, quando ele também participou da discussão de que a interação frágil devia ser mediada por algum agente bosônico, de spin 1, a questão das correntes, né, das correntes fracas, de toda a álgebra de corrente, já tinha também um estudo grande de interações fracas, através de uma formulação chamada current algebra, antes da teoria de Salam-Schweinberg. Então já tinha, vamos dizer assim, uma cultura bastante desenvolvida de correntes fracas carregadas. O próprio mecanismo de Cabibbo, né, quando Cabibbo, primeiro de tudo, Glashow, Iliopoulos e Miami, né, propõe aquele chamado mecanismo de Jim. E depois também, então, antes até, quando Cabibbo também menciona a questão do charme, por causa das correntes neutras, que violam a estranheza, né, a supressão de correntes neutras, violando o sabor, violando a estranheza, isso tudo já dá uma base muito grande para poder dizer que as correntes fracas devem ter carga elétrica. Então, se as correntes fracas, as correntes agentes do decaimento fraco, elas têm carga elétrica, nós não podemos descolar completamente o discurso das duas interações. É isso que eu estou querendo dizer. Então, faz sentido. Não estou dizendo que vai dar certo, necessariamente,
Mas se a gente voltasse atrás no tempo, 60, 50 anos, quando Salant, Lacho, Weinberg começaram vamos dizer assim, essa empreitada, esse projeto, né, de criar uma teoria unificada, não só eles, né, mas também a gente tem outros nomes ligados, como eu falei na aula passada para vocês. Schwinger tem um nome dentro dessa discussão, Leite Lopes, outros nomes, como Mord, tem vários. Havia uma cultura de interação fraca e isso aí convergia para uma ligação com a teoria eletromagnética. Então fazia sentido buscar uma teoria eletrofrágil. É isso que eu estou tentando mostrar nesses dois quadros para vocês. Claro que agora vocês podem ler por aí afora, mas eu diria, o que eu basicamente me sinto confortável de participar, vamos dizer assim, de entrar nesse projeto aí, de buscar a unificação eletrofraca, é que a gente começa a ver que a interação fraca, ela é muito onipresente. Apesar dela ser fraquinha, ela é muito onipresente. Hoje a gente entende, se a gente acredita na teoria, no modelo padrão, eu estou falando para aqueles que têm fé no modelo padrão, que compraram as ações no modelo padrão, esse cara vai fazer o seguinte: para mim, o modelo padrão me explica uma coisa, a origem da massa. As massas, toda e qualquer massa, vem do mecanismo de Higgs, vem da interação fraca. Então eu não consigo nem aí desvincular o discurso da grande unificação, porque se toda a origem da massa vem da interação fraca, então dentro dessa premissa faz sentido eu buscar uma teoria grande unificada. É isso que eu estou colocando. Então, quais são os elementos que estão presentes nas interações fracas que me levam a crer que ela possa ter uma origem em comum com a interação eletromagnética? Então, essa que é. Então, esse é o nível da discussão que a gente está tendo aqui. Então, quem quiser fazer comentário, ou críticas, ou sugestões, ou perguntas, a gente está alinhado nessa forma de pensamento aqui. Eu acho que a questão da unificação, que é a essência da física, né? A física teórica se propõe a unificar as coisas. Eu acho que uma palavra boa é cursor. Então, quando você diz que o eletromagnetismo unifica campo elétrico e magnético, então você pode ter uma partícula parada, deixa de fazer o cursor andar, né? A partícula andar, cria um campo magnético. Então, o campo magnético são a mesma coisa, dependendo como você coloca o seu cursor. Agora já é escrito, agora eu quero unir interação fraca e eletromagnetismo. Qual é o cursor? Então a discussão é o seguinte: eu vejo dois cursores. O primeiro é aquilo que você colocou, os bósons intermediários. Então um é fóton só, depois começa a aparecer os zeros e W mais e menos. Então, quer dizer, será que você, à medida que você vai jogando cursor, você vai ficando uma só eletromagnética e depois vai aparecendo a outra que também está na outra, porque o fóton também está na fraca, certo? Bom, e o outro elemento de cursor é a questão da carga elétrica. A carga elétrica, quando ela é eletromagnética, é aquela só carga elétrica, aquela que dá choque. Quando aparece a fraca, ela aparece essa carga elétrica chamada de Gelman, hipercarga, né? Então, a carga elétrica, ela se estende naquele cursor. Então, esses são todos os raciocínios assim, que eu daria para a meditação. Né? Mas eu acho que é importante você ter clara, coisa muito clara, que não precisa ser a ação do Wagner Salom, a sua atuação, mas você tem que ter claro, pelo menos, qual é o cursor quando você vai vender a atuação. Meu cursor é esse. Então, eu diria esses dois cursores. Você tem algum outro? Estou apresentando esses dois, que eu acho que são os dois mais, os que indicam melhor. Né? Eu diria que a questão dos alcances das interações, eu acho que isso é uma coisa importante, né? E a questão das cargas. Para mim, o mais importante é a presença da carga no setor fraco. A carga eletromagnética, ela está muito presente no setor fraco. Então, o setor fraco carrega eletromagnetismo. Então, o W tem interação eletromagnética porque ele tem carga. Se a gente acredita que as correntes, se a gente acredita que essas correntes vão interagir por a troca de um bóson intermediário, esse bóson necessariamente tem que ser carregado. Então, ele vai sentir interação eletromagnética. Então, ele que é o agente da interação fraca, ele tem interação eletromagnética. Então, essas interações têm que estar mais ligadas do que só isso. Mas eu te pergunto daí, em termos de equação de Maxwell, eu tenho uma carga elétrica, vou ver,
definido umas equações de Maxwell. Eu tiro lá, eu vou aqui, mas de só de ali tem uma carga elétrica, equação de Maxwell. Eu não precisaria, vamos dizer assim como você tem uma equação de Bohr ínfima, uma extensão de Maxwell, você não deveria ter uma equação de Maxwell para o eletromagnetismo, assim, quer dizer, que a gente todo momento quando cai aí, a gente já cai no ar da sala, no poder de campo, se esquece mais ou menos da equação de Maxwell. E daí a gente não tem uma carga elétrica, como a gente vê ali no eletromagnetismo, levou de clima, aquela coisinha assim, que entra com o poder de ter do Maxwell. Tem, a gente pode olhar, se a gente quiser depois pegar uma primeira parte do curso, o Sebastião fez com vocês de Young-Mills, não fez? Então, se a gente pegar agora as equações de Young-Mills e projetar no espaço-tempo, né, euclidiano, definir o que é um campo elétrico de Young-Mills, o que é um campo magnético de Young-Mills, a gente vai ver a mesma estrutura, né, dentro das equações de Maxwell, agora dentro de uma outra, de um outro referencial. Por que isso aqui também me leva a pensar em Young-Mills? Porque se esse objeto aqui é carregado, ele interage com o fóton. Então a gente sabe que, se a gente olhar, o elétron, esquece de uma interação fraca, não estou falando de eletromagnetismo. Se eu tivesse partículas de espinho carregadas e massivas, como é que a interação eletromagnética delas? A interação eletromagnética delas é partícula de espinho carregada interagindo com o fóton. Ou partícula de espinho interagindo com o fóton. Então eu tenho vértices que acoplam o fóton, né, de duas maneiras possíveis a essas partículas de espinho carregadas. Então, isso aqui deve estar me mostrando que isso é oriundo de uma teoria de Young-Mills. Isso aqui é uma típica interação, auto-interação de espinho. Agora, claro, aqui esses espinhos já estão separados. Esse é W, esse é fóton. Mas será que não tinha uma instância anterior onde esses objetos eram objetos de Young-Mills da mesma categoria? Então essa é a questão que a gente levanta. É uma suspeita de que possa haver uma teoria mais fundamental. Outro ponto importante, a presença de uma escala de massa na interação fraca. Se você tem uma interação que tem uma dimensão com dimensão ou sem dimensão, isso faz muita diferença. Não só do ponto de vista da conceituação dos, vamos dizer assim, dos cânones da teoria quântica de campo, renormalizada, não renormalizada, super renormalizada, não tanto isso, mas o que a gente aprende aqui, com a nossa experiência de teoria de campos, é que parâmetros físicos, muitas vezes, podem estar ocultando a presença de algum campo mais fundamental. Quem já fez um curso mínimo de teoria clássica, nem quântica de campos, pode ver isso aqui. Você acha que tem chance do Rodrigo ainda tomar uma corrente que não seja assim só carga elétrica, com outra carga? Tem chance dele fazer fazer um filme aí usando Z0, né? Ondas fracas, não ondas eletromagnéticas. Né? Tecnologia aí, W-trônica e Z-trônica. Pois é. W-Z, Wictrônica, em vez de fazer eletrônica, fazer Wictrônica. Né? Isso vai demorar, né? Aqui nesse curso é capaz de sair. Olha só, olha um exemplo simples assim. Isso aí, por exemplo, podia ser já começar como uma inovação desse BPF. Porque a Wictrônica está lançada a ideia dos mais inteligentes. Suponhamos o seguinte, suponhamos que eu tenho pegar um campo tipo Dirac. Um exemplo simples, interação fermiônica quântica. Então tem uma interação, constante de acoplamento aqui, ó. Campo de psi, dimensão canônica de massa, 3 meios. Então, isso aqui, 3 meios dá 3, ao quadrado, 6. Então, essa constante de acoplamento aqui é exatamente tipo a constante de acoplamento de Fermi. Dimensão de energia a menos 2. Massa a menos 2. Dimensão dela é massa a menos 2. Olha o que a gente pode fazer. Eu posso eliminar
Então, se eu tenho uma constante de acoplamento com massa menos 2, se eu pudesse pensar no seguinte, vamos supor que eu vou resolver essa questão introduzindo um novo campo, por exemplo. Por exemplo, então, introduzir um novo campo aqui. Qual é a dimensão canônica desse campo? Massa ao quadrado. Então, esse campo aqui tem que colocar. Esqueci de colocar aqui uma constante de acoplamento. Isso aqui não é constante de Planck, não. Tá? Vou botar uma constante F aqui. Por exemplo, esse campo aqui, pela dimensão do Lagrangiano, se a densidade Lagrangiana tem dimensão de massa a quarta, esse objeto aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Aqui eu esqueci do psi. Então, 3 meios, 3 meios, 3 e 1 quarto, 3 meios, 3 meios e 1 4, 3 meios, 3 meios, esse aqui tem dimensão 5, tem 2, então esse aqui vai ter dimensão 3 vezes 5, esse aqui vai ter dimensão de menos 1. Mas observe o seguinte, esse campo aqui, vamos tirar as equações de Euler-Lagrange dele, classicamente. Vamos tirar as equações de Euler-Lagrange desse campo. Fazendo o princípio variacional, isso aqui dá S. Isso aqui dá mais constante de acoplamento F, delta S, se barrado psi. Isso igual a zero. Então, isso é a equação de movimento para esse campo aqui. Então, esse campo aqui, ele na verdade nada mais é do que isso. Aí se eu trago esse campo para cá e somo esses dois termos, eu ganho exatamente isso aqui, onde esse G aqui é proporcional a F ao quadrado. Então, eu consigo recuperar uma interação entre 4 férmions, uma interação espinorial quártica, por meio, um campo substitui essa interação. Esse campo tem interação cúbica, uma interação cúbica com esse escalar substitui essa interação quártica. Então, a constante de acoplamento de dimensão, isso significa que talvez tenha um outro campo que está respondendo pela dimensionalidade dessa interação. Então, isso, se a gente começa a juntar todos esses elementos que são pequenos highlights, né, do que a gente sabe de exemplos distintos de teorias de campo, a gente começa a ver que é mais uma razão para a gente acreditar que talvez na interação eletrofraca eu possa haver algum campo que eu não estou vendo, que eu não esteja vendo. Esse campo que eu não esteja vendo, ele pode vir a ser responsável por alguns dos mecanismos ligados às interações fracas também. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente deve aprender um pouco a lição das interações fracas e, a partir, né, daquela fenomenologia que eu estou observando, daquilo que eu estou vendo, eu tenho que ver se aquilo que eu estou vendo está me indicando a presença de objetos não detectados, objetos ainda obscuros, mas que ele possa estar dando as suas mensagens, né, de existência através de outro tipo de grandeza, como, por exemplo, uma constante de acoplamento em dimensão, como, por exemplo, o alcance da interação, como, por exemplo, uma escala de tempo muito diversa. Então, eu acho que a gente tem elementos suficientes para cada um, vamos dizer, eu estou dando os elementos soltos assim, agora cada um pode se sentar e fazer a própria reflexão. Diante disso, como é que eu me organizo? Estou só apenas dizendo que existe sentido para a gente tomar essa estrada. Então, a minha reflexão que vocês procuram é que o eletromagnetismo ele é maior que Maxwell. Ele é o quê? Maior que Maxwell. Sem dúvida, claro. Claro. Maxwell é só uma parte do eletromagnetismo, claro. Então, e aí tem muita conversa para falar, mas o ponto que você coloca, que eu colocaria, é o seguinte: a questão de você ter um fóton massivo. Sim. Quer dizer, que conviva com fóton sem massa.
Sei. Então, essa coisa é uma coisa assim meio que o pessoal mais discute estilo, uma massinha no fósforo, e que no fósforo. Então, por exemplo, nessa coisa do cursor, vamos dizer, aparece o Z0. E o Z0 não é uma indicação, por exemplo, você pega quando você precisa de foto com massa para supercondutor, é uma necessidade da física, né? Essa equação de onda, etc. Entendeu? O Z0, em vez de a gente voltar, agora eu estou pegando o eletromagnetismo, se a gente voltasse, dissesse, não, eu peguei a intenção fraca, tem isso aqui, unifiquei, mas agora eu estou levando para vocês o eletromagnetismo uma questão. Vocês têm que ter um fóton massivo. Você quer dizer, será que o Z0 não é um fóton massivo? Então vamos ver o seguinte, daqui a umas 3 aulas cada um vai ter o direito, cada um vai poder julgar isso a partir do que a gente vira aqui. Vou falar dessa langlagem lá. Isso aí dava para comprar uma ação, né? Claro. Depois o cara diz, bom, essa realmente é uma boa. Você compraria para a tua eletro? Para a tua Wiktronic. Vamos lá. Então vamos começar agora com a primeiro conceito importante. Preciso eu fazer uma revisão com vocês sobre quiralidade? Vocês viram a equação de Dirac, o curto-Tião, todo mundo está afiadinho assim, por exemplo, se eu desse isso aqui para vocês. Cadê projetor? Só para vocês, não estou fazendo teste de pré-requisito não. É só para a gente ganhar tempo, ou também se não falar, porra, eu não sei, eu faço, não tem problema, eu estou aqui para fazer, para quem sabe tão pouco quanto eu. Só quero, por exemplo, dar essa interação para vocês aqui, esse vértice aqui. Está claro para vocês se isso aí mistura left com right? Todo mundo sabe fazer em 3 minutos se isso aí mistura left com right, left com left, se isso aí muda a quiralidade ou não? Todo mundo sabe fazer? Então vamos ver essas coisas. Bem, para isso eu quero sinceridade para a gente poder fazer sempre seguindo. Todo mundo, você tem claro o conceito de quiralidade, a matriz gama 5? Então, o que a gente faz em 4 dimensões, nós introduzimos a matriz gama 5, né? Que é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Essa matriz tem a propriedade de ter quadrado igual a identidade. Essa matriz tem a propriedade de ter conjugado hermitiano dela, parece que é ela mesma, vamos ver já. E o gama 5 barrado, que é gama 0, o conjugado de Dirac. Menos gama 5. Depois também essa matriz anticomuta com qualquer matriz gama μ. São só as propriedades fundamentais da matriz gama 5. Então, como a matriz gama 5 ao quadrado é igual à identidade, claro, se o operador é idempotente, a partir desse operador eu posso sempre definir operadores de projeção. Então, nós podemos definir um operador que eu posso chamar de P+, que é 1 mais gama 5 sobre 2, um operador que eu vou chamar de P mais ou menos, né? Que é 1 menos gama 5 sobre 2. P mais ao quadrado é igual a P mais. P menos ao quadrado P menos. P mais P menos é igual a 0. P menos P mais é igual a 0. Então, essas propriedades advêm do fato de que gama 5 ao quadrado é igual à identidade. Então, isso me permite quebrar o setor espenorial em 2 subsetores, né? Eu posso pegar qualquer férmio, psi, nós já sabemos lá do grupo de Lorentz, que pertence à representação meio zero do grupo de Lorentz, mais a representação zero meio. E justamente nessa representação aqui, ficam esses objetos aqui que a gente tradicionalmente chama de P+, nós associamos de left, e o P-, nós associamos de right. Então, o setor left é o setor com mais gama 5 e o setor right é o setor com menos gama 5. Então, esse setor aqui é o setor
dos férmions left, portanto, 1 mais gama 5 sobre 2π. E esse setor aqui é o setor dos férmions left. Então, essas representações do grupo de Lorentz, né, elas pegam o setor left e o setor right. Então, gama 5 atuando em qualquer objeto left dá alto valor mais 1. E gama 5 atuando em qualquer férmion right dá alto valor. Então, os férmions left são autoestados de gama 5 com alto valor mais 1. E os férmions right são autoestados da matriz de gama 5 com alto operador gama 5 com alto valor menos 1. Isso aí é só reprodução rápida. E aí, se eu pagar isso aqui, todo objeto, se um férmion não é quiral, se todo férmion quiral é autoestado de gama 5. Agora, se um férmion não é quiral, então eu posso sempre pegar um férmion geral, qualquer férmion, no espaço dos espinores. Então, nós decompomos numa componente left e numa componente right. É o caso do elétron. Então, por exemplo, nós vamos ter o elétron, nós vamos ver no modelo de Salandra-Schweiber, a gente vai colocar o elétron left no multiplet e o elétron right no outro multiplet. Então, do ponto de vista da teoria de Salandra-Schweiber, existem dois elétrons no início dos tempos, o elétron left e o elétron right. Cada um tem a sua vida. Com o mecanismo de Higgs, os dois elétrons, o left e o right, vão se condensar, vão se fundir naquilo que é o nosso elétron. Mas, em princípio, a gente começa, né, as teorias fundamentais com dois elétrons, um left e um right. Vindo disso aqui, é um resultado simples da álgebra espinorial. Eu decomponho todo férmion numa componente left e numa componente right. Claro, se eu fizer isso para o neutrino já é left. Então, ele não tem parte right. Mas para o elétron não. Para o elétron ele decompõe numa parte left e numa parte right. Bom, neutrino é sempre left, porque ele já é um objeto quiral. Senão eu poderia decompor. Claro, o que eu estou dizendo é que se eu pegar o operador 1 menos gama 5 sobre 2 e aplicar no neutrino left, isso vai dar 0. Porque gama 5 em cima do neutrino left dá mais 1. Então fica 1 menos 1 igual a 0. Né? Então tá legal. A gente tem que decompor isso aqui. E aí, a gente sabe as propriedades agora, vou apagar isso aqui, do barrado. Então, por exemplo, se eu pegar o escalar, vamos pegar a gente já aprendeu, quando a gente estuda teoria de Dirac, a gente já aprendeu que se eu pegar esse objeto aqui, um espinor psi e um espinor aqui, essa grandeza aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, é um escalar. Né? Então, essa grandeza aqui é psi Dagger, gama 0, aqui. Então, se eu decompuser essa grandeza aqui, nas componentes de quiralidade, ela vai ter 4 componentes. O left desse, eu vou decompor psi left mais que left, que multiplica que left mais que right. Então, psi left barrado, que left. Psi left barrado, que right. Psi right barrado, que left. Psi right barrado, que right. Agora só vem imediatamente a coisa simples. Por exemplo, aqui, se eu pegar esse psi left, que é, então isso aqui significa 1 mais gama 5 sobre 2 atuando no psi, tudo isso barrado. E o que right é 1, deixa eu pegar o outro aqui que fica mais claro, vou pegar o primeiro, psi left, né? 1 mais gama 5 sobre 2 psi. É a componente left do psi. E a componente left do que é a mesma coisa. Se eu agora barrar essa expressão, nós sabemos que o conjugado de Dirac, como o conjugado hermitiano, troca a ordem, vai ficar psi barrado, 1 mais gama 5 barrado. Mas o gama 5 barrado é menos gama 5. Então aqui vai ficar um choque de dois operadores ortogonais. Vai ficar 1 menos gama 5 que multiplica 1 mais gama 5, que dá 0. Então esse objeto aqui dá 0.
O mesmo raciocínio mostra que esse bilinear aqui é zero. Então, quando eu tenho esse escalar, o que eu tenho, na verdade, é uma combinação do left barrado, como aqui, com o right, e do right do primeiro com o left do segundo. Então, isso é fundamental para nós entendermos depois, nos acoplamentos de um cálculo, quando a gente for falar da teoria eletrofrágil e colocar o dublete de Higgs, isso vai ser fundamental para a gente entender. É isso que vai dar a massa do elétron às custas do campo de Higgs. É esse acoplamento, o fato do left barrado se acoplar com o right, né? Nesse escalar. Então, o acoplamento escalar, ele mistura as duas quiralidades, ele não preserva a quiralidade. A mesma coisa se eu pegar o gama 5, psi barrado, gama 5, que é o pseudo escalar, a única diferença vai ser um sinal menos. Quando eu decompuser isso aqui, vai ficar gama 5 que left, tá? Que left. Gama 5 que right. Quando eu aplicar esse escalar aqui, isso aqui vai ficar gama 5 vezes que left, tá? O que left. Gama 5 vezes o que right, dá menos o que right. Mas agora eu sei que se o left barrado daqui com o left daqui dá zero. Então vai sair o right barrado daqui, o left barrado vai sair daqui, o right barrado daqui com esse left. E esse right aqui só vai poder pegar esse left. Então, a diferença entre esses dois acoplamentos aqui é a presença disso aqui. Então, esse acoplamento aqui, ele é um escalar, e esse aqui é o que a gente chama de pseudo-escalar, mas a diferença está aqui nesse sinal. Bom, beleza. Aí se eu pegar a corrente agora, a corrente eletromagnética, ela tem um gama mínimo. Então, por exemplo, se a gente pegar esse objeto aqui, então, mesma historinha, vamos fazer as mesmas recomposições. Para abreviar, eu não vou ficar colocando psi aqui, não. Vou botar direto assim, ó. Significa left barrado, gama mi, left. Significa que é o left do psi com o left do psi, só para ficar evitando botar psi, que, subíndice, etc. Depois, o left barrado desse com o right do segundo. Depois, o right barrado desse com o left primeiro e o right com o right. Aí, por exemplo, se a gente, olha, vamos pegar isso aqui. Qualquer um deles dá para fazer. Então aqui, quando eu pegar o right barrado, isso aqui significa 1 menos gama 5 sobre 2 psi, tudo right. Então isso aqui significa o psi barrado 1 mais gama 5 sobre 2. Porque ele tem 1 menos gama 5, mas o barrado, ao trocar a ordem, troca o sinal também. Aqui eu mantenho o gama mínimo. E o left aqui é 1 mais gama 5 sobre 2 que. Então, esse bilinear aqui se escreve dessa forma. Só que o gama mi, claro, esse gama mi passa para frente da identidade, porque ele simplesmente comuta. Esse gama mi passa para frente do gama 5, mas ele anticomuta. Então, se eu colocar o gama mi aqui, aqui fica um sinal menos. E aí esse cara aqui ortogonal é esse. Então isso aqui está identicamente nulo. Então esse bilinear aqui é zero e esse bilinear aqui é zero. Então na corrente, no bilinear tipo corrente, as quiralidades não mudam. É isso que vai habilitar depois a gente a dizer que a interação de gauge, as interações de Young-Mills, elas não trocam a quiralidade dos férmions. Um férmion, como é que é a interação de Young-Mills? A interação de Young-Mills ela tem esse padrão aqui, psi barrado, gama mi, vou botar assim, férmion barrado, gama mi, férmion. Podem ser dois férmions distintos, mas interagindo com um potencial vetorial. A estrutura dessa interação aqui, ela sempre mantém left com left, o right com right. Então, quando eu falei para vocês que o 56, na reconstituição histórica,
Em 56, quando Liu e Yang disseram na conferência de Seattle que a paridade era violada e que desde 54 as teorias de Yang Mills estavam meio na barra de ferramentas, porque o que fazer com campos de spin 1, o Salam conectou esses dois fatos. Ele pegou o resultado de Yang Mills, 54, maximizou, e pegou o resultado de Li Yang, 56, e falou: se eu tenho que a quiralidade, que a paridade é violada, eu devo ter um mundo quiral. Então, o campo de Yang Mills, ele deve ver, se eu não existisse em partículas White, só existisse o setor left, o campo de Yang Mills ia conseguir interagir. Porque essa corrente aqui, ela não tem essa perversão. Ela não mistura left com right. A corrente de gauge, ela pode ser formada por ferros exclusivamente left ou por ferros exclusivamente right. Quer dizer, o campo de Yang Mills, ele não acopla left com right. Que era tudo que Yang Mills não tinham percebido em 54. Então, se pensava que a teoria das interações fortes, né, de Mikawa, elas eram um campo escalar. Então, elas faziam o acoplamento de férmio com férmio com escalar. Mas esse acoplamento aqui mistura left com right. Então, os escalares, aquele escalar, ele é formado por left com right. Mas esse vetor não. A corrente vetorial é puramente left ou é puramente right. E é o que o campo de Yang Mills interage. É com quem o campo de Yang Mills interage. Então, a ideia que o Salam teve em 57 foi justamente introduzir o conceito de quiralidade e, com o conceito de quiralidade, perceber que as correntes fundamentais, elas deveriam ser correntes quirais. A quiralidade deveria ser, em primeira aproximação, uma boa simetria. E aí isso instituiu pela primeira vez um status muito mais forte para o campo de Yang Mills. Porque o campo de... então realmente faz sentido a gente pegar bósons vetoriais intermediários, bósons vetoriais intermediários, não bósons escalares. Porque os escalares misturam left com right. Mas se eu tenho um mundo com violação de paridade, eu devo ter um mundo quiral. Eu posso ter um mundo onde só tem objetos left. E aí, com objetos left, o único jeito de eu formar uma interação é com um vetor, não com um escalar. Então, isso habilitou, de uma certa maneira, a teoria de Yang Mills. Então, vamos ver, na QCD, quando um quark emite gluon ou absorve gluon, né, trocando o seu estado de cor, ele troca a cor, mas ele não troca a quiralidade. O elétron e o pósitron, a mesma coisa. O elétron absorve fóton ou emite fóton, o elétron não muda a quiralidade. O elétron que está polarizado left, ele continua left ao absorver ou emitir o fóton. Então, a interação de gauge, seja interação eletromagnética, seja interação forte, ela não troca a quiralidade. Então, isso é um dado importante. Então, nós estamos trabalhando um pouco esses conceitos, porque isso aí vão ser pedaços fundamentais da nossa construção da teoria de Salam-Glass-Weidman. Então, o Darma está pegando como é que a coisa caminha. Vamos pegar agora a corrente tensorial. Então, essa aqui é a corrente tensorial. Esse tensor, né, quer dizer, já é o tensor que todo mundo mais ou menos conhece. Esse tensor sigma mini é aquele tensor que basicamente de um fator, né? Tem gente que define com I sobre 2, tem gente que define com 1/2, vamos dizer, basicamente para nós, aqui vamos definir desse modo. Esse tensor aqui, antissimétrico, ele é o comutador de duas matrizes gama de Dirac. Então, essa é a chamada corrente tensorial, o bilinear tensorial, formado por sigma mini. Então aqui eu tenho um comutador. Então vou colocar aqui. Então vamos ver, será que esse bilinear tensorial, ele também acopla, o que ele acopla com o quê? Se é left com left, se é left com right, né? Qual é a estrutura da corrente tensorial? Então é o comutador. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui de novo. Então, se eu pegar esse bilinear aqui de monstruário, né? Então, aqui é 1 menos γ5 sobre 2 psi. Quando eu barrar, então, vai ficar psi barrado.
E ao barrar, o 1 menos gama 5 fica 1 mais gama 5. Isso vem no barrar. Mantém o sigma mini aqui. E aqui o left é 1 mais gama 5 sobre 2 aqui. Então isso é o left e o right tinha menos, com barrado ficou mais. Agora, o gama 5, ele anticomuta com o gama mi. Mas aqui eu não tenho gama mi, aqui eu tenho gama mi, menos gama ni, gama mi. Então esse gama mi passa por aqui e dá um sinal menos. Passa por aqui e dá outro sinal menos. Então é claro que o gama mi, o gama 5, ele comuta com sigma mi. Ele anticomuta com as matrizes gama isoladamente, mas ele comuta com o sigma. Então se ele comuta, ele vem para cá umas gama 5 também. E aí ele não cancela. Ele dá o quadrado porque é ele mesmo. Então, quem é 0 vai ser esse, e quem é 0 é esse. Então, o vértice tensorial, ele acopla left com right. Então, esse muda a quiralidade. Então, se nós tivéssemos uma tipo de interação tensorial, algo do tipo férmio barrado, sigma mini, férmio, isso aqui teria que, para não ser 0, se isso aqui interagisse com um campo, sei lá, de natureza tensorial, vamos dizer, um campo Z mini, então esse carinha aqui ia sempre misturar o left de um lado com o right do outro. Então esse acoplamento ele muda a quiralidade. Então esse acoplamento não seria muito bom do ponto de vista das teorias de Young-Mills, que eu gostaria de pensar no mundo que, bom, se eu estiver num mundo que viola a quiralidade, onde eu tenha só objetos left, essa corrente nunca se formaria. Essa corrente, para se formar, ela tem que pegar um setor left e um setor right. Bom, e se eu colocar um gama 5 aqui, nada muda, porque o único papel do gama 5 aqui vai ser colocar um sinal menos no right. Mas o right que tiver aqui, por causa do sigma mini, ele só se acopla com o left daqui. Então, o exercício se diz realmente 1 minutinho, mostrar que isso aqui segue esse mesmo padrão, colocando a menos um sinal menos por causa do gama 5. O gama 5 left dá mais left e gama 5 right dá menos right. Então, quando eu coloco a matriz gama 5 aqui, eu não mudo esse padrão de acoplamento de quiralidades distintas, tá certo? Tá legal, Marcão? Fizemos uma pequeníssima revisão aí, mas é só para dar o gásinho de novo para vocês, tá certo? Pois não. Se tivesse reduzido em mim, se você tivesse um F mini, botar um acoplamento eletromagnético não mínimo. É possível, claro. Eu poderia ter o eletromagnetismo mudando de realidade. Você poderia fazer isso aí. Quer dizer, esse vértice aqui é permitido do ponto de vista do eletromagnetismo. Quer dizer, a simetria de carga elétrica, a simetria de gauge, vamos dizer assim, do eletromagnetismo não proíbe. Ele só não é um acoplamento assim, muito bem recebido à primeira vista, porque se ele for um acoplamento fundamental, como aqui tem um FMI, a constante de acoplamento que vai aparecer aqui não vai ser a constante de acoplamento da carga elétrica, não vai ser a adimensional. Por quê? Porque esse campo aqui tem dimensão 3 meios, esse tem dimensão 3 meios, e aqui tem dimensão 2, porque o F mini é D mi a ni. Então aqui vai ter dimensão no final do dia, dimensão 5. Então essa constante de acoplamento, ela tem uma dimensão de massa menos 1. Então ela não é normalizável. Mas aí vocês poderiam pensar, o que no eletromagnetismo tem dimensão de massa menos 1? Ligado ao férreo. É o momento magnético. Né? A gente olha o magnetron de Bohr, que no fundo é um momento magnético do eletromagnético, um momento de dipolo magnético do eletromagnetron de Bohr é aportado sobre 2n. Quer dizer, no sistema de unidades naturais, isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1 sobre raiz de 137, então é um número. Então, no sistema de unidades naturais, o magnetron de Bohr tem justamente a dimensão de GeV é menos 1, de elétron-volt, ou seja, a dimensão de energia menos 1. Então, essa constante de acoplamento aqui provavelmente vai ter alguma coisa a ver com o momento de polo magnético daqueles términos ali. Mas, digamos, é uma interação não mínima, mas é uma interação possível.
poderia colocar o F ali no lugar do CNI. Vamos lá. Acho que isso aí é suficiente para o que a gente vai começar a trabalhar. Depois que você vai falar de... Antes do intervalo, eu vou só introduzir a conjugação de carga, que a gente já faz essa revisãozinha de álgebra fermiônica, né? Rapidinho, para a gente depois só passar para a construção mesmo do modelo, da teoria, né? Só rapidinho, lembrando então que a gente vai precisar falar de conjugação de carga para poder falar. Se a gente não falar de conjugação de carga, na teoria de Salan, Glash, Weinberg, a gente não consegue introduzir massa para o quark D. A gente só dá massa para o quark U. Então, a gente, para poder introduzir massa para todos os quarks, é preciso relembrar a noção de conjugação de carga. Vou botar aí. Então, eu não vou fazer a simetria de conjugação de carga na equação de Dirac, porque isso aí já está feito nos nossos cursos aí, tem os livros também. Então, a simetria de conjugação de carga, se todo mundo assim, puxa lá no fundo da memória, é associada a uma matriz C, que está na álgebra das matrizes gama, que é uma matriz antissimétrica, independentemente da representação das matrizes gama, e também é uma matriz unitária. Em 4 dimensões ela é antissimétrica, em todas as dimensões ela é unitária, mas em 4 dimensões ela é antissimétrica. Em algumas dimensões ela não é antissimétrica, mas em D igual a 1 mais 3, no espaço do Minkowski ela é antissimétrica. Ela tem essa propriedade aqui. E ela define aquilo que nós chamamos o spin-off ou Fermi conjugado de carga. Desse modo aqui, C, si, transposto, né? Que é isso aqui para nós. É C, Dagger, gama zero, transposto. E é no final de tudo, C, gama zero, transposto, C star. Agora, C, gama zero, transposto, eu posso colocar aqui um C a menos 1 e aqui um C. Então, C, gama zero, transposto é menos gama zero, isso aqui é menos gama zero, C star. Então, o conjugado de carga de um spin-off é esse objeto aqui. É esse objeto aqui que, se esse férmio aqui, psi, descreve uma partícula de carga E, esse férmio psi-C, por causa desse estar aqui, ele vai descrever uma partícula com a carga oposta. Então é aquilo que a gente associa com a conjugação de carga, que é a simetria partícula-antipartícula na equação de Dirac. Propriedades interessantes aí, que vão ser importantes para nós. Pegar, vai precisar, por exemplo, se C, então a gente pegou isso aqui, ó, se C é C, vou pegar isso aqui, ó, menos gama zero C star. Vamos tirar o barrado disso aí. Como é que o que é o barrado de um férmio? O barrado de qualquer férmio é pegar esse férmio, tira o Dagger dele e multiplica por gama zero. Isso é a definição do barrado, né? Qualquer férmio, né, conjugado de Dirac, é só pegar o Dagger vezes o gama zero. Eu já vou dar intervalo, tá, gente? São 5 para 6, nós começamos 4h20, né? Falou aí da trupe, né, de filmagem que o Regista aí se atrasou um pouquinho, então a gente começou 4h20, vamos dizer, até 6h05 dá para aguentar o primeiro branco, né? A aula russa, né? Mas hoje vai ser uma aula ucraniana, não vai chegar a ser russa não, então vou poder até as 8, a gente vai até 7h30, por aí, faz uma aula meio russa. Tá? Então vamos lá, seu barra. Todo mundo está assim, né? Então vamos lá, quando eu pego o Dagger, troca a ordem de tudo. Mas é claro, psi star Dagger é psi transposto. C Dagger é C menos 1.
E o gama zero da águia é o próprio gama zero. A matriz gama zero ela é hermitiana. As matrizes espaciais são anti-hermitianas. Gama zero está aqui, da identidade. Então a gente tem uma relação também que pode ser útil, que é o conjugado de Dirac do conjugado de carga é menos C transposto C é menos 1. Então vocês observem que esse cara não troca a carga. Se psi tem carga E, psi C barrado também tem carga E, porque o que aparece aqui é o psi transposto. Aqui não entra nenhuma conjugação complexa. A conjugação complexa acaba desaparecendo, porque a conjugação complexa que tinha no psi C, ela é cancelada pela conjugação complexa que o barrado impõe também. Então tem duas conjugações complexas, ó. Aqui é psi estar e o dagger é tira o estar, que vai cancelar esse, e simplesmente transpõe. Então esse término não é o conjugado de carga desse. Quer dizer, a operação de conjugação de carga feita aqui, ela reconstitui o férmio. Da mesma, só que não é a mesma coisa que aqui. Agora, se eu pegar a conjugação de carga duas vezes, isso aqui dá psi. Isso aqui fica como exercício para vocês. É um exercício simples, mas não quer dizer que seja trivial. É simples porque é só mexe com as matrizes gama, mas não é imediato, não tem umas sutilezazinhas aí de matrizes gama, mas é aplicar, no fundo é fazer isso aqui. Eu tenho C, C. Então é eu pegar C, C, barrado, transposto. E aí joga todas as operações do C, do C barrado transposto aqui. No final do dia, vocês vão ver que a operação de conjugação de carga, ela duas vezes ela oferece uma involução. Eu mudo o espinô, mas quando eu aplico duas vezes eu volto ao mesmo espinô. É como a conjugação complexa. Psi estar, estar é psi, z estar, estar, quer dizer, duas vezes a operação de estar reconstitui o número complexo. Isso aqui é importante, né? Porque isso aqui mostra uma relação entre